Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. E hoje o tema é: quem olha o tempo nunca semeia. Eu cresci ouvindo minha mãe repetir uma frase que eu ficava muito pensativo. E ela sempre dizia: quem olha o tempo não semeia e nem colhe. E durante muitos anos eu pensei que isso era apenas um ditado popular, uma dessas frases que os nossos pais falam e repetem para ensinar os filhos a não terem medo de agir. Mas um dia eu descobri que essa ideia está na Bíblia. Está lá em Eclesiastes 11:4. E eu vou ler para você. Diz assim: quem somente observa o tempo nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará colheita. Tem outra versão que eu gosto bastante também que diz: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá. Isso é Eclesiastes 11:4. E quando eu li esse texto, eu percebi que minha mãe, talvez sem citar o versículo, sem citar a referência, estava repetindo uma verdade que Deus já havia revelado há milhares de anos através da vida de Salomão. E quanto mais eu meditava nesse texto, mais eu percebia que não estava apenas falando sobre agricultura. Esse texto estava falando sobre a nossa vida. Talvez muitas pessoas não estejam paradas, paralisadas na vida por falta de capacidade. Talvez não seja por falta de inteligência, talvez não seja por falta de oportunidades. Talvez existem pessoas que estejam paralisadas porque vivem esperando o momento perfeito. Hoje eu quero refletir com você sobre 4 lições que esse texto aqui nos ensina e também quero te dar ali mais para o meio do vídeo um exemplo prático de como o planejamento de uma cidade, especificamente da cidade onde eu moro, que é Curitiba, tem tudo a ver com esse assunto. Nós vamos tratar 4 pontos. O primeiro é: o vento sempre vai existir. Sempre haverá um motivo para nós adiarmos. Segundo, a fé não é ausência de risco. O agricultor plantava sem saber exatamente como seriam as chuvas. Terceiro ponto que nós trataremos é que o perfeccionismo muitas vezes é apenas um medo bem disfarçado. E nós chamamos isso de prudência, aquilo que pode ser apenas uma insegurança. O quarto ponto é que quem não planta também está tomando uma decisão, porque deixarmos de agir também produz consequências na nossa vida. Então, se esse assunto aí já está fazendo algum sentido para você, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like e se inscrever aí no canal, e nós vamos refletir também outros assuntos juntos. Salomão, ele escreve um livro muito interessante. O livro de Eclesiastes, ele é quase um choque de realidade para nós. Enquanto muitas pessoas ficam procurando respostas fáceis, e isso cada vez mais é normal no mundo da internet, com a nossa oportunidade de comprarmos livros e isso ser tão fácil, nós sempre queremos respostas fáceis. Mas Salomão nos obriga a encarar a vida da forma como ela realmente é. E aqui ele usa uma imagem muito simples. Olha, imagine um agricultor. O agricultor, ele olha para o céu, ele olha para o vento, ele olha para as nuvens, e o agricultor pensa assim: ah, hoje eu não vou fazer o meu trabalho. Ah, eu acho melhor esperar, talvez amanhã seja melhor. Só que amanhã também venta. Depois de amanhã também aparecem as nuvens. E na outra semana a previsão continua incerta. E quando o agricultor percebe, a época de plantar passou. É exatamente assim que muitas pessoas vivem. Talvez esperando o emprego perfeito, talvez esperando a situação financeira estar perfeitamente alinhada, ou o casamento estar perfeito, esperando não sentir medo. Isso nunca vai existir. Esperar que todos te aprovem, esperar, e enquanto esperam, a vida está passando. E vamos tratar então da primeira lição, que é justamente essa: o vento sempre vai existir. Sempre haverá alguma razão para nós deixarmos para depois os nossos sonhos, aquilo que nós desejamos alcançar. Sempre haverá uma crise econômica, sempre haverá uma notícia ruim que nos afeta. Vivemos uma vida de riscos, isso é normal. Vivemos uma vida de dúvidas, isso também é normal. E se nós decidirmos agir apenas quando tudo estiver perfeito na nossa vida, provavelmente nunca faremos nada. E isso é para todas as áreas da nossa vida.
Quantas pessoas estão dizendo, quando eu estiver mais tempo, aí sim eu vou procurar e vou buscar mais a Deus. Quando eu organizar minha vida, eu começo a servir na igreja. Quando eu estiver preparado, eu começo aquele projeto, aquele empreendimento. Mas a verdade é que quase nunca estaremos totalmente preparados. Uma frase muito conhecida que diz: você não precisa estar pronto para começar, mas precisa começar para estar pronto. E isso é verdade. Na caminhada cristã, isso também é uma verdade. Deus normalmente ele não chama pessoas prontas. Ele prepara pessoas que decidiram obedecer. E isso é muito maravilhoso. Primeiro nós colocamos a nossa obediência e depois o Senhor ele vai nos preparando, o Senhor vai nos moldando. Essa foi a primeira lição. A segunda lição é que a fé não é ausência de risco. O agricultor do tempo de Salomão, ele não tinha o aplicativo da previsão do tempo igual que nós temos hoje. O agricultor ele não sabia exatamente quando choveria. Claro que existia um planejamento, eles eram pessoas muito sábias, mas eles plantavam também confiando, tendo fé, porque existiam coisas que estavam completamente fora do controle dele naquela época e também na nossa geração também tem várias coisas que estão fora do nosso controle. E essa nossa geração quer o controle absoluto de tudo. Saber do futuro, nós já queremos garantias, queremos certeza de que as coisas vão dar certo, queremos eliminar todos os riscos antes de dar o primeiro passo. Mas viver pela fé significa exatamente entender que existem decisões em que nós só enxergaremos a resposta depois da obediência. Se você olhar para a vida de Abraão, foi exatamente assim. Se você olhar para a vida de Pedro, aquela situação em que ele saiu do barco e andou sobre as águas, foi exatamente isso. E assim, inúmeras vezes na Bíblia relata histórias como essa. Fé nunca significou uma ausência de incertezas ou ausência de medo. Não, não. A fé significa nós confiarmos em Deus, mesmo quando nem todas as respostas aparecem. E o meu pai sempre dizia uma coisa, ele falava, olha, vai com medo mesmo, enfrenta com medo mesmo. E isso é muito verdade. A terceira lição talvez seja a lição mais desconfortável. É que o perfeccionismo pode ser apenas medo disfarçado. Nós costumamos dar nomes bonitos aos nossos medos. Repare isso. Nós chamamos os nossos medos de prudência, nós chamamos os nossos medos de planejamento, de esperar o tempo certo, e às vezes realmente é prudência. A Bíblia fala que o prudente sofre menos, mas também pode ser apenas medo. Pode ser o medo de errar, de ser criticado pelas pessoas, de fracassar, de decepcionar pessoas. Então o perfeccionismo ele promete uma vida de excelência, mas ele pode apenas estar entregando uma vida de paralisia. Isso é muito perigoso, porque quem quer fazer tudo perfeito pode acabar não fazendo nada. E tomara que isso não esteja acontecendo com você e nem comigo. Eu tenho tentado tomar cuidado com isso. E é melhor nós começarmos, mesmo que imperfeitos, e nós irmos melhorando no caminho. É melhor isso do que nunca começar. Então pense no próprio agricultor. Nenhuma colheita, nenhuma safra é perfeita. Sempre existe imprevisto. Mesmo assim, o agricultor ele sempre planta. Porque ele sabe que se não aceitar o risco de plantar, não existe a mínima possibilidade de ele experimentar a vida de colheita. Isso nos leva à quarta e última lição, que é: quem não planta também está tomando uma decisão. A omissão é uma decisão. Muitas pessoas acreditam que permanecer paradas é uma posição neutra, mas não é. Não decidirmos também é uma decisão. Não plantar também produz um resultado, só que esse resultado é a ausência de colheita. Então imagine alguém dizendo, este ano eu não vou plantar nada, igual o agricultor poderia ter feito. Mas no ano seguinte essa pessoa não pode reclamar que nada nasceu, que nada brotou, porque ela não plantou. Então a colheita sempre ela vai denunciar aquilo que foi plantado, ou aquilo que deixou de ser plantado. E isso vale para relacionamentos, vale para a vida espiritual, para os estudos, para os negócios,
para o ministério, vale para absolutamente tudo. E existe uma frase que eu gosto bastante, que é: o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás, e o segundo melhor momento é hoje. Eu moro em Curitiba, no Paraná, e aqui eles plantam milhares de mudas de árvores que demoram 5 a 10 anos para estarem grandes e arborizar a cidade. Isso é planejamento. Você anda nas estradas, nas ruas, nos bairros em que está sendo reformado, talvez o asfalto, e lá eles também colocam essas mudas para daqui a uns anos o bairro estar totalmente arborizado e muito mais bonito. Pode ser então que você pense: mas eu já perdi muito tempo. O importante não é você e eu ficarmos apenas pensando em quanto tempo já foi perdido, ou ficar apenas olhando para o vento. Não, o importante é nós decidirmos plantar hoje, plantar agora. Estou postando esse vídeo em julho de 2026. Temos que começar a plantar já. E eu queria terminar voltando à frase da minha mãe. Ela dizia: quem olha o tempo não semeia e nem colhe. E hoje eu entendo que ela estava ensinando um princípio bíblico. A vida nunca nos oferecerá condições perfeitas. Sempre haverá vento, lembre-se, sempre haverá nuvens, sempre haverá riscos. Mas Deus, ele nunca pediu que nós tivéssemos o cenário perfeito. Ele só nos pediu obediência e uma vida de fidelidade a Ele. O Senhor, ele só nos pediu confiança. Talvez exista algumas áreas da sua vida em que você apenas está olhando para o vento, sentindo medo. A Bíblia fala que quando Pedro viu que as ondas estavam grandes, que o vento estava forte, ele começou a afundar. E Pedro estava andando sobre as águas. Mas quando ele olhou para as dificuldades, começou a afundar. Pense naquilo que Deus já colocou no seu coração. Pense naquilo que Ele já te pediu. Mas você continua esperando o tempo ideal, o momento ideal que nunca vai chegar. Quem sabe hoje seja o dia de você parar apenas de olhar para o céu, para os ventos e realmente olhar para dentro de você e plantar. Porque a colheita, ela não virá se nós apenas ficarmos observando. A colheita virá para quem planta. Então que Deus nos dê coragem para nós confiarmos mais no Senhor do que nas circunstâncias. A mensagem falou com você. Eu gostaria de pedir para você compartilhar esse vídeo com mais pessoas, pessoas que talvez você se lembrou aí durante essa mensagem e que você queira abençoar a vida desse alguém. Tá? Vamos compartilhar esse vídeo, deixe o seu comentário, as suas experiências. Eu espero que você tenha gostado. Valeu, até o próximo vídeo. Grande abraço.